Iremos agora à nossa próxima palestra com o tema Protector, monitoramento de ocupações irregulares por imagens de satélite. Para esta palestra, convidaremos os senhores Pedro Selva, assessor da Diretoria de Gestão Corporativa, graduado em Administração de Empresas com especialização em Sistemas de Informação, Análise de Sistemas e Gestão da Informação. Atuou como gerente da área de desenvolvimento e manutenção de sistemas, da área de serviços gerais, logística e infraestrutura. Atualmente na assessoria da Diretoria de Gestão Corporativa da Chesf e também o senhor Silas Valente, engenheiro cartógrafo do Departamento de Geotecnologia. Tem a graduação em Engenharia Cartográfica pela Unesp, pós-graduação em mestrado em Ciências Geodésica e Tecnologia da Geoinformação pela UFPE. Com a palavra, os nossos palestrantes. Olá, pessoal. Boa tarde. Sou Pedro Selva Filho, assessor da Diretoria de Gestão Corporativa da Chesf e parte integrante do projeto de gestão de ocupações irregulares, em faixa de linha de servidão e borda de reservatório. A partir de agora, eu e o engenheiro Silas Valente estaremos conversando com você sobre nossa experiência utilizando tecnologia de monitoramento por imagem de satélite na implantação do modelo de combate às ocupações irregulares em áreas de risco e de preservação permanente. A utilização dessa tecnologia, somada aos requisitos da Chesf em relação ao planejamento, acompanhamento, controle e tomada de decisão, levaram nossa empresa a desenvolver internamente o Protector, um interativo painel de informações utilizando interface gráfica. Vamos lá, vamos conhecer o Protector, suas funcionalidades e os principais painéis de informação disponíveis. Participe, tire suas dúvidas, dê sua opinião, faça seus questionamentos. Fique à vontade. Bom, pessoal, a gestão de ocupações irregulares é uma questão seríssima dentro da Chesf, né? A Chesf é uma empresa de 73 anos, tem mais de 21 mil quilômetros de linhas de transmissão, uma imensidão em termos de reservatório, de área de reservatório, e combater essas ocupações irregulares existentes e não deixar acontecer novas ocupações é a nossa missão, tá? Para isso, a gente modelou todo o processo, né? Hoje a Chesf tem o processo de ocupações irregulares totalmente modelado, documentado, inclusive com instruções normativas publicadas, tá? Fomos ao mercado, prospectamos várias e várias soluções disponíveis e concluímos que o monitoramento por imagem de satélite seria a melhor tecnologia a ser aplicada ao nosso caso. Temos essa tecnologia aplicada, temos dentro do processo de gestão de ocupações irregulares equipes de campo contratadas para realizar as inspeções e notificações. E, por fim, temos agora o nosso Protector, que é um dashboard que vem nos auxiliar em todas as fases desse difícil processo, tá? Para falar um pouco da questão conceitual e da tecnologia aplicada no processo de ocupações irregulares, eu vou passar a palavra agora para o Silas, e vai conversar com vocês. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer, toda a organização do evento, agradecer a parceria que foi feita para a realização desse projeto, que foi realizado entre a Diretoria de Gestão e a Diretoria de Engenharia. Agradecer o departamento, o qual eu trabalho, que é o Departamento de Geotecnologia, liderado pela Valéria Carazai. E um destaque também para o Fábio Fernandes, que trabalha com a gente, e ele também é responsável por todo esse projeto que está acontecendo. Eu vou falar um pouquinho aqui da tecnologia, da metodologia e da tecnologia usada para o desenvolvimento desse trabalho, que é baseada na detecção de mudanças. Então, tudo começou quando a gente contratou uma empresa para fazer o trabalho de varredura e detecção dessas ocupações irregulares.
a gente não tinha capacidade para fazer todo esse monitoramento em loco, ou seja, caminhando sobre toda a área da Chess. A Chess é uma empresa de extensão territorial muito grande, ela atua em todo o Nordeste, tem mais de quase 22 mil quilômetros de linha de transmissão, quase 8 mil quilômetros de borda de reservatório, então seria inviável a gente fazer um monitoramento andando sobre todas essas áreas, né? Então a gente pesquisou e a tecnologia de imagem satélite seria assim o custo-benefício melhor que atenderia a gente. Então essa tecnologia ela é baseada em detecção de mudança, como eu já disse, e a gente usa imagens mais recentes como referência e a partir do momento que vão surgindo novas imagens, a gente compara e vê se ocorreu alguma mudança. Mas para isso não é simples. As imagens elas têm diversas características e sofrem diversas influências meteorológicas, nuvens, a visão dela pode estar distorcida. Então tem que ter um tratamento aí, um processamento digital de imagem para que se faça a comparação. Essa empresa que atende a gente foi contratada há 2 anos já, e ela entrega uma massa de dados para a gente, onde a gente trabalha esses dados. Chega para a gente um relatório e chega para a gente os dados onde foram identificados os focos das ocorrências. Então ela faz isso, ela compara imagens de todo esse território de atuação da Chesf e vai nos fornecendo com uma determinada frequência. E com isso, quando a gente contratou a empresa e a expertise dela, era fazer esse processamento digital dessas imagens para a identificação das ocorrências. Logo que a gente contratou, a gente percebeu que a gente teria uma fonte de dados muito rica, muito importante, mas a gente precisaria ainda trabalhar esses dados para poder gerar informação e montar uma técnica para poder atuar em campo. Então aqui vocês veem que é uma imagem onde foi uma imagem de referência e uma nova imagem, e foi detectado aqui um desmatamento. Isso pode ser um foco, né, de ocupações, a partir do momento que tem um desmatamento, pode ser que vão construir alguma coisa aqui. Então isso a gente já levanta um alerta e já fica de olho. Essa fonte de imagens que a gente tem, que a gente contratou junto com esse serviço, quem fornece é a Maxar, através das imagens da empresa CIB, que faz essa intermediação, e a Maxar é a empresa antiga Digital Globo, americana, que tem a maior constelação de satélite de alta resolução que nos fornece esse insumo. E baseado nessas imagens que a gente consegue gerar nossos dados. A gente hoje monitora 803 km² de linha e 3.407 km² de borda de reservatório e usina hidrelétrica. Então, assim, é uma área, de fato, muito grande que a gente precisava de uma tecnologia para poder fazer todo esse monitoramento. Hoje a gente monitora todos esses ativos da Chess. Pronto. Para isso, para definir essas áreas de monitoramento, a gente teve algumas premissas, que são as linhas de transmissões. Baseado na NBR, a gente definiu a largura dessas faixas de segurança para poder fazer um monitoramento. E para monitorar o reservatório, a gente definiu como limite de monitoramento, que é a nossa área de concessão também, a curva máxima maximorum até a lâmina d'água. Então, toda essa área a gente periodicamente vai monitorando através das imagens satélite, e agora a gente vai apresentar o que a gente faz com essa massa de dados, que a gente montou um painel, um dashboard, para poder apresentar esses dados de maneira mais inteligente. Silas, é interessante a gente destacar aí que a gente dividiu, né, a Chess tem abrangência em todo o Nordeste, e a gente dividiu por regional, tá, pessoal? De forma a ter 7 regionais em toda a área de abrangência da Chess, facilitando assim a questão da classificação das ocorrências, a questão da distribuição das ocorrências e os trabalhos de inspeção e notificação em campo, tá, pessoal?
Então, passada essa fase aí conceitual e da tecnologia que nós utilizamos, a gente vai falar um pouco agora do nosso dashboard. Esse é o painel principal do nosso dashboard, tá? Os dados aqui, lembrando que os dados aqui apresentados não são dados reais da Chesf, tá? A gente está apresentando aqui uma base fictícia, tá? De dados de teste ainda, tá? Então, esse seria o nosso painel principal, onde a ideia aí é a gente dar assim, uma série de opções, uma série de alternativas a quem está manipulando, a quem está trabalhando, a quem está pesquisando nesse painel, tá? Então, toda e qualquer pesquisa que você quiser realizar através desse painel, através dessa primeira tela aí disponível, é possível se fazer. Por exemplo, se eu quiser ver das 10.019 ocorrências de ocupações irregulares, é bom destacar isso aí, existentes na Chesf, sendo elas da classe edificação única, ou edificação única seria uma única edificação múltipla seria 2 a N edificações, pia e coleta d'água. Então, esses 10.019 ocorrências contemplam essas classes. Então, se eu quiser fazer uma pesquisa, saber desses 10.019, quantas são do segmento de transmissão, eu posso chegar aqui, clicar na pizza em transmissão e o sistema me mostra quantas identificadas são de transmissão, tá? Reparem que todas as demais gráficos na barra inferior mudam, porque agora eles vão estar mostrando a realidade do segmento de transmissão da Chesf, tá? Então, eu tenho várias opções aqui de consulta. Por exemplo, dentro do segmento de transmissão, se eu quiser ver somente os das classes múltiplas, as edificações múltiplas, eu posso clicar também sobre as múltiplas, tá? E aí ele me mostra, dentro do segmento de transmissão, quantas ocorrências são múltiplas. Me mostra em que regionais, aqui nesse próximo gráfico, estão essas edificações, e me mostra em que estado também estão, tá? Assim, são várias opções, tá? Eu ainda tenho o mapa, aqui ao lado, na parte superior direita, o mapa, onde são identificadas, onde estão localizadas essas ocorrências na área, no segmento de transmissão, na classe de múltiplas, ele mostra no mapa aí, tá? Silas, vamos dar continuidade, mostra aí mais opções para o pessoal aí sobre esse nosso dashboard, né? Vamos lá, Pedro já falou bem aí que a gente pode fazer aqui diversas filtragens e pesquisas, né? E vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Então, esse painel, a intuição dele é uma ferramenta onde a gente pensou para organizar, né, todas as nossas ocorrências, esses focos de invasões, gerar algum tipo de estatística e atuar, e subsidiar na estratégia de como a gente deve atuar para resolver esse tipo de problema. Então, assim, é um painel muito amigável, muito simples, mas que nos dá muita informação, é rico de informação e estratégico para a gente atuar no problema. Então, por exemplo, a gente quer ver a situação de uma das usinas nossa, Paulo Afonso 4. Vamos simular a Paulo Afonso. Paulo Afonso 4, por exemplo. Eu vou pesquisar aqui essa usina. O HE Paulo Afonso 4. Ele automaticamente já dá um zoom nessa usina de Paulo Afonso 4 e já faz uma filtragem de todos os dados que eu tenho em Paulo Afonso 4. O mapa aqui a gente percebe que está um tamanho pequeno, a gente pode maximizar ele e não está. Então, a gente, dando um zoom aqui no mapa, ele é totalmente... A gente consegue interagir com ele e consegue perceber onde estão as ocorrências, além de ter outros dados nesse mapa, como a APP e a área de monitoramento. Esse contorno aqui da cor preta é a área de monitoramento, esse sombreado verde é a área de preservação permanente do nosso reservatório, e tudo que está aqui dentro são considerados como ocupações irregulares, e a gente tem que tratar essa situação. Ô Silas, só para esclarecer, dá um zoom mais ali, dá um zoom novamente na imagem onde estava. Pronto. Assim, só a título de exemplo, pessoal, se esses dados que isso aí, como a gente colocou, não são os dados reais, né? Mas se fossem reais, por favor, Silas, deixa aí.
Opa, você baixou aí, dá mais um. A gente teria aqui, por exemplo, nessa imagem, ó, várias ocupações aqui que estão ocupando a área de APP, essas marcações em azul e vermelho. Isso significa o quê? Se o Rio, não é isso, Silas? Se o Rio atingisse sua cota maximoro, esses imóveis estariam sendo inundados, não é isso, Silas? Exato. Então, como bem disse o Pedro aí, a gente consegue, esses dados aqui é uma simulação, mas dá para a gente ver bem como que a ferramenta pode atuar nessas questões, né? Então, vamos ver aqui mais um tipo de aplicação aqui. A gente pode pegar um exemplo aqui de uma linha de transmissão. Como eu disse anteriormente no começo da apresentação, aquele limite que a gente mostrou aqui é a cota máxima maximorum. Então, de fato, ela é uma cota, é uma curva de nível onde o nível do reservatório subir, ele vai atingir todas as propriedades que estão ali próximo. Vamos pegar uma linha de transmissão. Vou pegar aqui. Esse F2 Goianinha, vamos lá. Aí automaticamente ele já dá um zoom nessa linha, né? Ele pega toda essa linha e mostra tudo que tem nessa linha aqui. Uma coisa importante aqui nesse painel, a gente pode dar um zoom aqui, perceber, né, as ocupações. Aquela faixa que eu expliquei no começo de segurança, ela é representada por essa linha preta. Então tudo que está aqui dentro, próximo da linha, isso é monitorado e a gente tem que tomar alguma ação. Pronto, isso é algum exemplo. Eu vou passar para uma outra parte desse painel que é interessante também, que vai ser o acompanhamento das inspeções de campo. Então, a partir do momento que chega toda essa massa de dados, essas ocorrências vinda lá da imagem de satélite, e a gente carrega esse painel, a gente começa a atuar neles. E a primeira atuação nossa é fazer as inspeções de campo para poder notificar e cadastrar o pessoal de campo. Isso, pessoal, bem lembrado por Silas, né? Então, a gente recebe a informação, tá, das imagens de satélites, a empresa nos envia, particionada por regional, esses dados são passados a cada regional e aí entra em fase de planejamento para que a equipe de campo vá a campo e faça as inspeções, tá? Então, feitas essas inspeções, que consistem basicamente na inspeção no local indicado pelas coordenadas, latitude e longitude, tá? O registro fotográfico da ocupação irregular, a notificação do ocupante irregular, a emissão do boletim de ocorrência policial e, por fim, a montagem do relatório circunstanciado, que posteriormente vai ser enviado à área jurídica para a judicialização e a solicitação de reintegração de posse para a CHESS, tá? Então, esse painel aí, a intenção dele é proporcionar uma visão de como está a CHESS como um todo e termos também a visão por regional, como é que está a evolução do trabalho em cada regional, tá, pessoal? Essa é a intenção desse painel, é bastante interessante porque ele nos dá, de uma forma gráfica, aqui a visão de como o trabalho está sendo desenvolvido em cada uma das regionais. Silas, por favor. Pronto, muito bem dito aí pelo Pedro. Então aqui a gente resolveu montar mais essa parte desse painel, mostrando de fato como que é o andamento das inspeções. Além disso, uma coisa muito importante, já que a gente está inspecionando, existe todo um processo para resolver esse tipo de situação, ou seja, é feita uma inspeção, o ocupante é notificado, isso pode ir para uma ação judicial, tem uma reintegração de posse, então isso tem todo um processo, e esse processo também é acompanhado nesse painel através da aba de status. Então, até naquela primeira aba existe também esse acompanhamento, mas aqui a gente consegue ver melhor como que está a situação em cada ocorrência.
Ou seja, o que não foi inspecionado ainda, o que a gente muitas vezes, quando a gente percebe uma ocorrência, uma invasão, logo de imediato a gente consegue fazer um desforço imediato e retirar. Então tem essa estatística também. Tem as questões que são improcedentes, que a gente é identificado por imagem, e a imagem nem sempre capta a realidade de fato de campo. A gente às vezes é uma coisa momentânea que está ali e saiu. Então tem questões, tem algumas ocorrências que podem ser improcedentes. As que são procedentes são inicialmente notificadas e tramitadas ao jurídico. Então, a gente tem uma série de ações aí que deve ser feita em tempos diferentes. E isso vai ajudar a gente a saber qual que é a regional que está mais adiantado, qual que é a regional que está com algum problema para entrar com um tipo de ação, e aí a gente atuar de maneira mais eficiente, mais inteligente, né? Mais eficaz para poder resolver esse tipo de problema. E esse painel, ele sempre vai ser muito interativo. Por exemplo, se eu quiser saber só Recife aqui, eu vou clicar em cima do nome Recife, ele vai me mostrar, ele vai fazer uma filtragem, ele vai ter sempre essa relação espacial. E ele vai mostrar só na região de Recife qual é a situação. E a cor de cada foco de invasão aqui vai representar em qual status ela se encontra. Ou seja, o verde aqui, como eu já disse, é o que não foi inspecionado, é o que precisa ser inspecionado, e as outras é qual o andamento que está nessas ocorrências. Então, por exemplo, se a gente quiser ver aqui o que já foi tramitado ao jurídico, que a gente já está entrando com a ação, a gente pode selecionar, ele vai fazer o filtro e a gente sabe quais são as ocorrências que... Você pode desligar o microfone? Assim, só para complementar, né? Então, quando vai ter tramitado ao jurídico, pessoal, é bom que a gente esclareça a vocês que a gente tem um sistema próprio onde a gente coloca toda a documentação de cada ocorrência dessa que vai ser tramitada ao jurídico, e essa tramitação é também feita de forma eletrônica, tá? Então, a gente não circula mais papel. A gente manda toda a documentação ao jurídico, essa documentação é a documentação necessária à propositura da ação judicial, isso tudo de forma eletrônica, tramitado através de um aplicativo próprio que faz esse workflow, tá? Pronto, bem lembrado aí pelo Pedro. Então, tem todo um processo interno onde esse painel ele subsidia, mas ainda tem todo aí um trâmite fora dele. Mas aqui ele mostra, de fato, onde está localizado cada status disso. Vamos passar para frente. Então, isso daqui é mais uma parte do painel. Vamos ver, também tem essa outra parte de status, que é uma apresentação diferente de como é o andamento dos status. E da mesma forma como eu falei, vai apresentar aqui a quantidade de como que está a situação de cada ocorrência. Por regional, a gente pode fazer um filtro aqui, por exemplo, Salvador. A gente selecionou aqui a regional de Salvador. Então, ele vai mostrar aqui como que está a situação em Salvador. Então, a gente vai ter uma visão, o pessoal que faz a gestão aqui, a superintendência, a diretoria, vai saber. Uma coisa muito importante desse painel também são as respostas rápidas que a gente pode dar para os órgãos fiscalizadores, para os órgãos ambientais, para o Ministério Público, que muitas vezes nos questionam a respeito dessas ocorrências. Então, a gente tem já isso pronto para poder apresentar. Isso traz uma segurança muito grande para a empresa, mostrando que a empresa está agindo, ela está tentando resolver esses tipos de problema. Ô Silas, assim como que você fez a pesquisa por regional, é importante colocar também que a gente pode fazer essa mesma pesquisa para o empreendimento, não é isso, Silas? Então vamos mostrar aí ao pessoal como a gente faria para o empreendimento. Empreendimento que seja... Pronto, aqui. Podemos pegar um exemplo, um novo exemplo aqui, por exemplo, Sobradinho. Vamos pegar o HS Sobradinho.
né? Pegando aqui o HS Sobradinho, a gente vai ver a situação que se encontra a usina específica de Sobradinho. Então, vai mostrar todos os dados. Assim, é só um exemplo, esse painel está preparado para a gente pesquisar a situação por regional, por empreendimento, por município, por estados. Então, a gente consegue levantar aqui como que está a situação de cada evento de acordo com o que você quer pesquisar, seja município, seja municipal, seja estadual, seja por empreendimento. Além de propiciar aí condições, né, Silas, por exemplo, aí no status, se eu quiser ver onde estão localizadas as ocorrências que eu notifiquei, é só clicar no amarelo, né? Aqui em cima no gráfico de rosca, não é isso? Você clicando no gráfico de rosca, ele mostraria aí somente o que já foi notificado e aí localizaria para mim onde foram feitas essas notificações. É bem bacana, nos dá uma série de opções, pessoal. Isso nos auxilia muito no trabalho de planejamento das equipes de campo, tá? Então, para a gente montar o planejamento, essa ferramenta, esse dashboard é fundamental. Ele nos ajuda bastante a identificar cada ocorrência e a prepararmos o planejamento das equipes de campo. É importante frisar aqui que tudo isso é possível. A plataforma que a gente usa é a da Esri, né? Quem já tem algum tipo de conhecimento da área já percebe como que é essa plataforma. E isso só é possível porque a gente tem o levantamento, os limites das nossas áreas a serem monitoradas. Então, existe um mapeamento também por trás disso. Sem esse dado, por exemplo, da cota, dos nossos limites da empresa, a gente não seria possível fazer o monitoramento. A gente tem que ter o mínimo, tem que conhecer onde que a gente atua, quais são nossos limites, quais são nossas servidões, nossas áreas de segurança, nossas APTs. Então, tem todo um mapeamento, a gente tem uma base cartográfica por trás disso. Então, é muito importante. Sem todo esse alicerce, não seria possível fazer todas essas pesquisas, né? Além de ter todo o tratamento dos dados por trás disso. Vou passar aqui, a Valéria já apresentou o nosso portal GEO aqui do nosso departamento de geotecnologia, mas eu vou, como aqui é específico para a questão de ocupações irregulares, e o Pedro já disse que tudo tem um processo, a gente utiliza também o nosso sistema elétrico. Por exemplo, quando existe alguma ocorrência, a gente tem que gerar o insumo disso para dar andamento no processo jurídico. Então, a pessoa vai a campo, faz a inspeção, a notificação, um boletim de ocorrência, se for preciso, e a gente precisa de um mapeamento caracterizando essa ocorrência. Aqui eu vou apenas dar um exemplo, que vamos supor que se aqui tivesse uma ocorrência, essa área amarela que é o limite da nossa APP, e se tivesse uma ocorrência aqui, a gente poderia gerar rapidamente aqui um mapa, né, caracterizando a área, para poder servir de documentação técnica para fazer a peça técnica para dar entrada no jurídico. E a gente gera isso rapidamente, sem minimizando muito o homem-hora desse trabalho. Eu estou fazendo isso daqui, eu estou usando o nosso sistema mesmo, online, que está disponível apenas para interno na Chesf, né, na nova intranet, para todo mundo da Chesf, esse sistema está disponível, e ele gerou aqui um PDF com mapeamento que eu estou abrindo. Isso pode ser, essas legendas pode ser configurada, eu não configurei nada porque eu estou fazendo rápido aqui na apresentação, mas rapidamente a gente já gera um mapa para servir de documento técnico para o processo. Ô Silas, é importante destacar que essa carta-imagem é um documento básico para a propositura da ação judicial. E essa forma que nós temos hoje disponível para o processo é magnífica, porque acelera estupidamente o processo. Então, algo que a gente perdia, às vezes, né, Silas, 3, 4 dias para confeccionar uma carta-imagem, a gente, em questões de minutos aqui, a gente consegue confeccioná-la com as mesmas informações e até com maior riqueza, tá? Que a gente consegue, como o Silas colocou, configurar quais são as informações que a gente quer que sejam
impressas dentro da carta-imagem. É realmente espetacular isso para quem trabalha com ocupações irregulares, porque acelera demais o processo. Pronto, eu acho assim, é basicamente isso. Eu acho que pode... eu acho que deve ter alguns questionamentos, algumas curiosidades aqui. Esse tempo a gente usou para passar rapidamente aí algumas aplicações, mostrar a ferramenta que para a gente é essencial. E para mim é isso. Não sei se o Pedro quer colocar mais alguma coisa. Vamos ver os questionamentos aí que vem. Vamos ver, né, Silas? Agradeço aí a todos. Primeiramente, né, parabenizar, né, Silas, você que é um grande colega aqui nessa empreitada, Fábio, Valéria Carrasai, né, todo o pessoal de geoprocessamento da Chess, né, a diretoria da Chess pelo apoio, né, que tem dado a toda a equipe, né, nessa questão desse trabalho, a doutor Adriano, né, que nos coloca realmente assim bem à vontade para desenvolver um trabalho e a gente consegue fluir, consegue ir em frente. É realmente espetacular o apoio que a gente recebe, tá? Silas, eu vou ler algumas perguntas aqui que seria bem assim colocada para você, né? A questão das imagens de satélite são atualizadas quantas vezes por ano? A pergunta é de Ricardo Barreto de Andrade, da Paranaíba, Transmissora de Energia. Tá? Obrigado, Ricardo, pela participação, tá? Silas, por favor. Agradeço, excelente pergunta, que nos dá a oportunidade do que a gente não falou na apresentação, poder esclarecer agora. Como eu disse, a gente possui um sistema de imagens que é fornecido pela Maxar através da Space Image Brasil, né, que é a empresa CIB, e esse sistema, de certa forma, o custo dele é bem baixo se for comparado à aquisição de imagens por programação. No entanto, essas imagens elas são atualizadas à medida que essas imagens são comercializadas, elas vão atualizando nesse banco de dados nosso. Então, em regiões metropolitanas, essas imagens são atualizadas semanais, no máximo mensais. E nas regiões mais inóspides, onde não tem muito povoamento, elas demoram um pouco mais, podendo ir de 6 meses a 1 ano. Então, a gente usa essas imagens, que são de custo barato, mas a gente não tem controle da atualização delas. Então, elas são mais frequentemente atualizadas em regiões metropolitanas e menos frequentemente atualizadas em regiões menos povoadas. De qualquer forma, é uma característica da invasão isso. A atualização dessas imagens, ela segue a mesma característica das ocorrências. A gente percebe que as ocorrências ocorrem mais nas regiões metropolitanas. E onde não tem muita estrutura, elas não ocorrem. Então, de fato, a gente tem que monitorar mais nas regiões metropolitanas e menos nas regiões onde não tem muita infraestrutura. Então, até o momento, essa frequência de atualização ela atende perfeitamente a gente. E se caso a gente precise de contratar, programar algum satélite para poder capturar essas imagens numa região que a gente precisa com mais urgência, isso está incluído no contrato também, a gente pode contratar, pode solicitar isso. É lógico que o preço da imagem vai ser um preço mais elevado do que as imagens que já estão disponíveis, que a gente chama de catálogo. Perfeito, Silas. Aqui tem uma pergunta, né, que a gente, de Carla Maria, né, que como são encaminhados para o jurídico as documentações das ocupações irregulares? Eu posso responder essa aí. Carla, como a forma a gente colocou durante aqui a nossa apresentação, né, a gente tem uma aplicação também desenvolvida internamente na Chess que serve para arquivar toda a documentação referente a cada ocorrência de ocupação irregular, inspecionada e documentada, né? Então, essa documentação toda que é composta de todo o levantamento fotográfico, qualificação do ocupante irregular, boletim de ocorrência policial e o relatório circunstanciado, que é o relatório onde encontra-se registrada todas as informações da ocupação irregular, toda essa documentação, além da carta-imagem, como a gente mostrou aqui, super importante para o processo, toda essa documentação
é tramitada de forma eletrônica, através de uma aplicação de workflow, diretamente para o jurídico. Então, o jurídico, ao recebê-la, pode automaticamente já tramitar também eletronicamente para o fórum, né, judiciário, né, competente para o julgamento, tá? Tudo é tramitado eletronicamente, ok? Silas, vamos lá, outra pergunta aqui feita para você, Silas, eu vou deixar para você essa aí. Fábio Fernandes pergunta: Silas e Pedro, são utilizados aplicativos de campo para a realização das inspeções? Muito boa essa pergunta, hein, Fábio? Fábio sempre mandando bem. Vamos lá. Hoje ainda não mas já está, o projeto já está bem encaminhado. Essa plataforma toda que a Esri nos disponibiliza e que a gente usa aqui na Chesf, já existe essa tecnologia do aplicativo de campo para a gente poder fazer a coleta. Então, hoje a gente já tem o formulário preenchido, a gente já está em fase de um piloto para disponibilizar para a equipe que é terceirizada em campo usar. Ela pode usar no seu próprio celular, é um aplicativo que você abaixa, é o Survey 123, que já está migrando para um outro aplicativo, né, que já está sendo atualizado, mas hoje é o Survey 123, e ali a gente tem o cadastro do que precisa para fazer a notificação. A pessoa vai em campo, faz o cadastro da inspeção em campo, utilizando esse app, e automaticamente vai ser carregado no nosso dashboard. Então, a partir do momento que as pessoas estiverem em campo, já fazendo essa coleta através do seu celular, do seu aplicativo, esse dashboard já vai sendo automaticamente já atualizado, e o seu status também. Então, ou seja, a ocorrência que está não inspecionada, ela passa a ser inspecionada e notificada. Então, é questão do status, ela já vai mudando de status automaticamente. Aí, pegando, assim, aproveitando essa resposta sua, Fábio, aqui, Ricardo Teixeira, aliás, desculpe, faz uma pergunta de como se processa a alimentação e atualização dos dados no sistema na forma atual. Pronto, excelente pergunta também. Então, como o Fábio tinha perguntado do app, ele seria carregado automaticamente. Como a gente ainda está em fase de teste com esse app, hoje é levantado em campo, é usado aí um formulário normal, é passado isso para a Chesf carrega isso em uma planilha de Excel, e aí a gente carrega através do Excel, a gente faz a atualização desse painel. Então, é um processo mais, assim, vamos dizer, arcaico, porque com a tecnologia que a gente tem hoje não precisava disso, mas que no mais breve possível já vai estar sanado esse tipo de carregamento, que pode também até sofrer alguns tipos de erro, né? A gente corre esse risco. Perfeito, Silas. Aí tem aqui um registro de Rodolfo Cavalcante, chessiano aqui também, né? Quanto à metodologia e a tecnologia aplicada a esse programa e a competência de Pedro e Silas, assegura tranquilidade na administração dos contratos de serviço de inspeção. Obrigado, Rodolfo. Tem uma questão aqui super importante, Valéria Carrazai nos coloca aqui. Valéria, muito obrigado também você. Pedro e Silas, como vocês percebem o papel da informação geográfica no entendimento da situação das ocupações na Chesf hoje? A associação dessas informações com os dashboards é crítico para o entendimento dessa dinâmica? Pode responder. Hoje, com a Valéria, muito obrigado, Valéria, pela questão, é imprescindível a informação geográfica. Sem a informação geográfica, a gente não teria... Como eu disse no começo, a Chesf é uma empresa de extensão territorial muito grande, e para isso a gente tem que ter informação geográfica para poder fazer os estudos, para poder tomar a decisão mais inteligente, para poder ter nossas estratégias de atuação. E para ocupações irregulares não é diferente. A gente vê pelo mapa que foi apresentado que ela está distribuída em todo o Nordeste, e para a gente atuar de forma eficiente, a gente tem que ter essa relação da informação tabular com a informação geográfica. Essas duas informações juntas nos dá a melhor eficiência para atuar nesse tipo de problema.
Ô Silas, eu diria que, complementando você, que é super, mas super essencial mesmo, sem as informações geográficas, eu não conseguiria ir muito longe no processo, não. Porque são muitas informações, são muitos dados, são muitas questões que a gente precisa realmente dessa visão geográfica para a gente conseguir prosseguir. Então, assim, esse dashboard para a gente, por exemplo, é super, super interessante. Sem ele, a gente não conseguiria fazer o planejamento, fazer os acompanhamentos, fazer os controles necessários ao processo. É fundamental, realmente. Olha, a gente tem uma última pergunta aqui, Silas, que é super interessante, eu achei super interessante. É do Gouveia, tá? Ele pergunta se houve a contratação de consultoria em desenvolvimento de BI para modelagem e desenvolvimento do dashboard na Chess. Super interessante. Excelente pergunta. A princípio, quando a gente imaginou, depois que a gente fez a contratação do monitoramento, que a gente percebeu que ia chegar muitos dados e que se a gente não tivesse um painel, um dashboard para poder representar esses dados, a gente ficou assim, como que a gente vai utilizar de maneira mais eficiente esses dados? Foi quando a gente pensou em construir o dashboard. A partir disso, a gente pesquisou e até chegamos a entrar em contato com uma empresa que mostrou um modelo para a gente, começou a desenvolver o dashboard, mas a empresa ela tem conhecimento no geoprocessamento, na geotecnologia, mas não tem conhecimento do setor. Então, a gente preferiu, a coisa não andou muito, a gente aprendeu algumas coisas com essa empresa, mas a gente preferiu fazer internamente aqui, com o conhecimento do nosso setor específico de geotecnologia. Todo o nosso departamento apoiou, o Fábio Fernandes aí é o cara que entende bastante desse assunto e a gente desenvolveu internamente essa ferramenta na Chess, internamente, 100% Chess. Ok, Silas. Até eu voltei a ser analista de sistema, né? Depois de muito tempo, mas é 100% Chess. Bom, pessoal, queria agradecer a todos que nos assistiram, né? Ficar à disposição aqui na Chess para qualquer dúvida, para qualquer consulta que vocês desejem fazer, né? É o maior prazer nosso em atendê-los, viu? Fique à vontade. Silas, quer fazer seu encerramento, por favor? Agradeço também a todos, volto a agradecer todo o nosso departamento, o doutor Adriano, da diretoria de gestão, o diretor de engenharia também, a gente tem uma parceria muito boa. Agradecer o evento também, os organizadores do evento, agradecer o Pedro aqui, que é um parceirão, a gente se tornou muito amigo aqui e a gente está trabalhando muito bem. Obrigado a todos e a gente está à disposição para outras questões por e-mail ou por telefone aqui na Chess. Obrigado, pessoal. Obrigado. Nossa gratidão aos participantes aí desta palestra.